Semana passada eu falei os primeiros passos da adoção, né? Meio que eu dei um resumo geral de que forma você realiza a intenção de adotar, você faz um cadastro, eu passei o www.cnj.jus.br/SNA. S de sistema, N de nacional, A de adoção. É lá que você vai fazer o seu pré-cadastro. Fui lá, fiz o meu pré-cadastro, informei a forma que eu quero fazer essa adoção. A partir daí, inicia o quê? Inicia alguns agendamentos, né? Você tem que ir até lá o fórum da tua cidade, através da vara da infância e juventude. Você vai direto na vara da infância e juventude, não perde tempo em ir em outros lugares. Você já leva um protocolo para o servidor público, que lá vai estar de prontidão, demonstra para ele, ele vai te passar um número de processo, né? Se inicia o processo de habilitação. Ok. O que é feito? Qual o próximo passo? Marca-se uma entrevista social. De que forma? Vai até a sua casa um assistente social e um psicólogo. O psicólogo é no fórum, o assistente social geralmente vai até a sua casa. E aí vou passar aqui alguns detalhes. Os pretendentes passarão obrigatoriamente por preparação psicossocial e jurídica e posteriormente por avaliação psicossocial. Após o representante do Ministério Público poderá, representante do Ministério Público, promotor de justiça, tá? Promotor de justiça, apresentar as perguntas à equipe interprofissional, psicólogo, assistente social, requerer audiência para a oitiva dos postulantes. O que é oitiva? Para ouvir vocês. Vai requerer juntada de documentos. Ele vai requerer toda essa juntada de documentos. Após isso, vai se abrir para vocês também fazerem alguns cursos sobre adoção. Pergunta: é obrigatório? É obrigatório. O que a vara da infância e juventude tem feito em relação a esses cursos para adoção? Elas têm designados os GAA da sua cidade. Doutor, o que é GAA? Grupo de Apoio à Adoção. Aqui em Ouro Fino, nós temos o Grupo de Apoio à Adoção Grau Agape. E o que está abrangendo hoje esse grupo? Você que é de Ouro Fino, Jacutinga, Monte Sião, Bueno Brandão, Borda da Mata, Inconfidentes, Pouso Alegre, todos estão vindo para esse grupo de adoção. Por quê? Que nessas cidades não tem grupo de adoção. Então, na região aqui, aonde tem grupo de adoção, é Ouro Fino, tá? É obrigatório? É. Ele é um dos requisitos para você conseguir a sua habilitação, né, na adoção. Ele é um dos requisitos. Os técnicos da Vara da Infância e Juventude farão visitas domiciliar? Sim. Muito provável que farão. Ah, doutor, eu fiquei sabendo que lá no fórum assistente social aposentou. E agora? Ninguém vai fazer visita para mim? Provavelmente o juiz vai designar o assistente social da prefeitura e o assistente social que é um perito. É um assistente social contratado pelo fórum da sua cidade, que ele se torna um perito, e ele vai até a sua residência fazer um laudo, né, do psicossocial, né? Ele vai ver se a sua casa é apta, se você pode adotar uma criança, se não vai existir nenhum perigo para essa criança. Ele vai ver tudo isso daí. Pergunta: doutor, eu não sou rico, eu não tenho quase dinheiro. Não importa. Gera muita dúvida em relação a dinheiro, a riqueza. Não, isso daí não tem nada a ver. O que eles vão verificar a sua casa? Sua casa é limpa? Sua casa é organizada? A sua família é uma família que pode dar um sustentáculo para essa criança, para esse adolescente? Isso que é realizado através desse laudo. Tem nada a ver com riqueza, tá? Esquece isso daí. Esquece, isso daí não existe. Eu tô separando aqui para vocês algumas perguntas, por isso que eu vou vendo, porque são perguntas que de umas dúvidas que mais ocorrem
na adoção. Então, pra gente não ficar naquela teoria, blá 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 blá, que você se cansa, eu já te trago praticamente uma dúvida de uma cartilha de adoção. É possível estimar um prazo para o deferimento do cadastro? Aí que tá. Geralmente se gera muita ansiedade e infelizmente não tem prazo. O prazo é variado de comarca para comarca, não tem lei estabelecendo prazo mínimo nem máximo. Por quê? Tudo se depende de terceiros. Eu dependo de um assistente social, eu dependo de um psicólogo. Eu acabei de falar na pergunta anterior que às vezes o fórum não tem o assistente contratado. E aí ele tem que nomear um assistente da prefeitura ou um perito, que é fora daquilo ali. Só que esses dois agentes, eles podem estar com diversos trabalhos, não só de adoção, outros casos que gera assistente social. E aí, infelizmente, o teu processo de habilitação começa a ficar um pouco moroso, devagar, né, lento. Então, infelizmente, ocorre isso daí. Há algo que o interessado possa fazer após a visita das entrevistas técnicas, do assistente social ou psicólogo, isso daí é muito legal. Por quê? Ele foi até a minha casa, fez a entrevista, o assistente social, eu passei pela psicóloga, eu e meu esposo. E agora, o que eu faço? Como que eu sei que eu me tornei apto ou não? Como que eu sei que eu tive uma aprovação para esses técnicos? Aí que tá. O interessado tem o direito de acompanhar a tramitação do seu requerimento e habilitação. Periodicamente, ele pode se dirigir aonde? Até a vara da infância e da juventude. Lembra que eu falei lá no início que você tem um número de processo? Você vai até essa vara da infância e juventude e fala: olha, o assistente social passou na minha casa, eu fiz uma entrevista com a psicóloga, eu queria saber de que forma que foi feito. Pode ocorrer o indeferimento da minha habilitação? Pode. Às vezes, de que forma? O assistente social, infelizmente, ocorre muitos casos que o assistente social percebe-se que aquela adoção é para segurar casamento, é para tapar um buraco dentro daquela relação que já está praticamente falida. A psicóloga também percebe-se isso. Isso pode ocorrer, tá? Porque o meu marido quer, porque a minha esposa quer, mas peraí, e você? Você não quer? Por quê? Aí tem que ser os dois de comum acordo. Não adianta para realizar desejos. Aí nós estamos partindo para adoção para realizar o desejo da minha esposa, o desejo do meu marido. Então pode ter indeferimento dessa habilitação. O que eu posso fazer? Se caso doutor, sem querer eu passei isso daí, mas não era a minha intenção, eu quero adotar mesmo, minha esposa quer adotar, mas nós somos inexperientes, nos perdemos na hora de fazer isso daí. O que eu faço? Você tem 10 dias para recorrer. E lá você vai explicar o seu requerimento, falando: olha, eu tenho muita vontade de adotar, por causa disso, conforme minha esposa, por causa disso, e aí você aguarda se vai ser deferido ou não. Tá? Doutor, fui reprovado, eu posso novamente me habilitar? Depende. Se a sua reprovação foi porque você é inapto ou você não é idôneo, vai ser bem difícil você ser aprovado. Se for por algo que você, eu não entendi naquela hora o que me perguntou, fiquei meio perdido e não sei o que, olha, eu procurei um profissional, ele falou: olha, o meu erro foi aqui na entrevista, não sei o que, pode. Você vai lá e faz novamente a sua habilitação. Após a habilitação, o que ocorre? O Ministério Público dá a cota dele, né? Ele dá o parecer dele, passa para o juiz daquela vara da infância e da juventude da tua comarca, do teu município. Ele deferindo isso, vocês automaticamente vão para o Cadastro Nacional da Adoção.